Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Salmo 105, o bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a Escritura de hoje nos coloca diante de duas cenas que se iluminam mutuamente. Na primeira leitura, no livro dos Juízes, capítulo 2, dos versículos 11 ao 19, Israel cai na idolatria, afastando-se do Senhor, e sofre as consequências de sua infidelidade. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 19, dos versículos 16 ao 22, um jovem cheio de boas intenções pergunta a Jesus sobre a vida eterna, mas não consegue romper com seu apego às riquezas. Em ambos os textos, vemos o drama da liberdade humana. Escolher entre Deus ou os ídolos, entre a vida plena ou a prisão interior. Vejamos que na primeira leitura, no livro dos Juízes, Israel serve a Baal, esquecendo o Deus vivo. No comparativo com o Evangelho, o jovem rico, por sua vez, guarda os mandamentos, mas ainda serve a outro Baal, a sua riqueza. E como diz São Gregório Magno, não basta praticar o mal, é preciso deixar aquilo que impede de seguir o bem. Israel e o jovem nos mostram que a idolatria não é só ajoelhar-se diante de estátuas, mas prender-se ao que toma o lugar de Deus em nosso coração. E todas as vezes que isso acontece, nós deturpamos a nossa própria imagem e semelhança perante Deus. Nós deturpamos aquilo que nós deveríamos ser e, consequentemente, há uma deturpação de toda a realidade. E o texto de Juízes mostra que Deus, mesmo diante das recaídas, suscita juízes para libertar o povo, movido por compaixão. No Evangelho, Jesus olha para o jovem e o ama. Nós podemos até conferir em Marcos 10, versículo 21, como paralelo. E esse olhar de amor é a verdadeira libertação. Santo Agostinho comenta: o Senhor nos ama não porque somos justos, mas para que nos tornemos justos. Assim, tanto em Israel quanto no jovem rico, Deus não abandona, mas chama a uma decisão de fidelidade. E no Evangelho, Jesus pede: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É o mesmo movimento que Deus exigia de Israel: abandonar os ídolos e voltar à aliança. Não se trata de renunciar apenas a bens materiais, mas de romper com tudo que nos escraviza e nos impede de ser plenamente de Deus. O chamado de Cristo é o chamado do coração indiviso, que não se contenta em cumprir regras, mas deseja a plenitude da vida em Deus. E vejamos bem, a todo momento que nós começamos a cumprir regras, nos colocamos diante de Deus sem o sentido de entender o que nós estamos fazendo, perde o sentido da própria espiritualidade. É preciso aprofundar aquilo que temos enquanto sentido e mentalidade. Vejamos que tanto no livro dos Juízes, assim como no Evangelho, da mentalidade judaica, tanto do tempo dos Juízes, a aliança com Deus era mais que uma crença. E assim no Evangelho, quando o jovem se aproxima de Jesus, falando daquilo que ele entendia da prática dos mandamentos, não é apenas uma crença, era uma identidade nacional e espiritual. Servir a outros deuses não era só uma questão religiosa, mas romper com a própria vida do povo, com a identidade.
Vejamos bem, a cada momento que nós desejamos servir outras coisas, colocando essas coisas no lugar de Deus, nós rompemos com nós mesmos, com a nossa identidade. E quando nós estamos rompidos, nós estamos fragmentados. E quanto mais fragmentados, mais difícil entender o próprio sentido de quem nós somos e, consequentemente, de quem Deus é. Por isso, a infidelidade a Deus significava colocar-se fora da comunhão e da bênção. O culto a Baal, símbolo da fertilidade e poder, revelava a tentação de buscar segurança no imediato, em vez de confiar no Deus invisível. E vejamos bem quantos ídolos nos dias de hoje não se chamam Baal, mas têm outros nomes. O consumo, quando o valor da pessoa é medido pelo que possui. O ego, quando o eu se torna absoluto e não Deus. A segurança, quando confiamos mais no dinheiro ou no status do que na providência divina. E o prazer, quando a busca imediata substitui a fidelidade duradoura. A noção moral que emerge é clara. O ser humano é chamado a um coração indiviso. Tanto Israel quanto o jovem rico nos ensina que não basta cumprir externamente leis ou tradições, novenas e outros tipos de segmentos. É preciso que a fidelidade a Deus esteja no centro da vida e, consequentemente, essas demais manifestações religiosas, elas vão fazendo sentido. O caminho, ele é interno, primeiramente. Consequentemente, nós vamos mantendo uma devoção, uma piedade, para que possamos ficar atento ao sentido religioso. Ainda no contexto, a moral judaica já apontava para isso ao ligar os mandamentos à vida concreta, mas Jesus radicaliza. Ele é o centro da lei e segui-lo exige ruptura com tudo com escraviza. E vejamos, nos dias de hoje, quantas coisas vão nos escravizando. Quantas coisas ainda podem estar tirando o nosso foco. Muitas vezes nós priorizamos o nosso bem-estar, isso é evidente que é importante, mas, consequentemente, se a todo momento nós vamos priorizando somente isso, as situações que nos levam ao conforto, nós vamos criando dentro de nós uma mentalidade a qual, achando que isso é uma manifestação da presença de Deus, e basta a primeira dificuldade para entendermos que a vida não se faz apenas em um ritmo, em uma regra. A lógica da vida é a lógica das dificuldades, sim. Há os momentos de conquistas também. Há os momentos de ganho, sim. Há os momentos de perda. Mas se tudo isso vai fazendo sentido, nós conseguiremos ter um discernimento mais profundo e maior a partir do momento que o nosso coração e a nossa mentalidade não estiverem indivisas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.